Existe um detalhe curioso sobre dinheiro que muitas pessoas só percebem depois de adultas. Durante toda a nossa vida escolar, passamos anos aprendendo diferentes matérias e acumulando informações sobre diversas áreas do conhecimento. Estudamos matemática, história, geografia, ciências e muitas outras disciplinas importantes. No entanto, existe um assunto que influencia diretamente quase todas as decisões da vida adulta e que, ainda assim, raramente faz parte da formação das pessoas: a educação financeira. Na maioria das escolas, o funcionamento do dinheiro simplesmente não é ensinado de forma prática. Os alunos aprendem equações, fórmulas e conceitos teóricos, mas quase nunca aprendem como organizar suas finanças, como evitar dívidas, como investir ou como construir patrimônio ao longo da vida. Essa ausência de educação financeira cria uma lacuna enorme entre aquilo que as pessoas sabem academicamente e aquilo que realmente precisam para construir estabilidade e liberdade financeira no mundo real. Em muitas famílias, essa situação também se repete. Não porque os pais não desejem ensinar, mas porque eles próprios cresceram sem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Grande parte das pessoas aprende sobre dinheiro apenas observando o comportamento financeiro dos adultos ao seu redor. E muitas vezes, esse comportamento foi construído em meio a dificuldades, limitações e falta de informação. Assim, sem perceber, padrões financeiros se repetem por gerações. O resultado desse processo é que milhões de pessoas entram na vida adulta sabendo trabalhar duro, estudar e se esforçar, mas sem compreender profundamente como o dinheiro funciona. Elas aprendem a ganhar dinheiro através do trabalho, mas raramente aprendem como administrar, multiplicar e proteger esse dinheiro ao longo do tempo. Sem esse conhecimento, a vida financeira acaba sendo guiada muito mais por tentativa e erro do que por estratégia. É por isso que tantas pessoas vivem presas em um ciclo financeiro que parece não ter fim. O salário chega no início do mês e, pouco tempo depois, grande parte dele já foi comprometida com contas, despesas e compromissos financeiros. Quando o mês termina, muitas vezes sobra pouco ou nada. E no mês seguinte, tudo começa novamente da mesma forma, como se fosse um ciclo automático que se repete continuamente. Esse ciclo é tão comum que no mundo das finanças ele ganhou até um nome bastante conhecido: a corrida dos ratos. A expressão descreve exatamente a sensação de correr constantemente atrás de dinheiro para pagar despesas, sem nunca conseguir avançar de fato na construção de riqueza ou estabilidade financeira. A pessoa trabalha, recebe, paga contas e continua trabalhando apenas para manter o mesmo padrão de sobrevivência. Com o passar do tempo, muitas pessoas começam a perceber que algo nesse sistema não parece funcionar como deveria. Mesmo trabalhando por anos ou décadas, o sentimento de liberdade financeira parece sempre distante. É nesse momento que surge uma pergunta que começa a despertar o interesse de muita gente. Existe uma forma diferente de lidar com o dinheiro? É justamente nesse ponto que aparece um conceito que tem se tornado cada vez mais discutido nos últimos anos: a liberdade financeira. No entanto, apesar de ser um termo muito popular, ele também é um dos conceitos mais mal compreendidos quando o assunto é dinheiro. Muitas pessoas acreditam que liberdade financeira significa necessariamente se tornar milionário ou acumular uma fortuna gigantesca. Mas a realidade é um pouco diferente disso. Liberdade financeira não está diretamente ligada ao tamanho absoluto da sua riqueza, mas sim à relação entre a renda que você possui e o custo da vida que você precisa manter. Em outras palavras,
Liberdade financeira acontece quando o dinheiro que seus ativos geram é suficiente para pagar suas despesas de vida sem depender exclusivamente do seu trabalho diário. Imagine, por exemplo, uma pessoa que possui investimentos que geram renda todos os meses. Esses investimentos podem estar em diferentes formas, como aplicações financeiras, participação em negócios ou ativos que produzem fluxo de caixa constante. Se essa renda mensal for suficiente para pagar todas as despesas da vida dessa pessoa, ela atingiu um nível de independência financeira. Nesse cenário, o trabalho deixa de ser uma necessidade urgente para pagar contas e passa a ser uma escolha. A pessoa pode continuar trabalhando, empreendendo ou desenvolvendo projetos, mas agora ela tem a liberdade de decidir como usar seu tempo. Essa mudança pode parecer simples à primeira vista, mas na prática, ela transforma completamente a forma como alguém vive. A verdadeira liberdade financeira não é apenas sobre dinheiro. Ela também está profundamente ligada ao controle sobre o tempo. Tempo para estar com a família, tempo para desenvolver projetos pessoais, tempo para aprender coisas novas ou simplesmente tempo para viver com mais tranquilidade. Quando o dinheiro deixa de ser uma fonte constante de pressão, muitas outras áreas da vida começam a se transformar. Mas alcançar esse nível de liberdade não acontece por acaso. Ele é resultado de um processo que envolve conhecimento, disciplina e decisões consistentes ao longo de muitos anos. A construção da liberdade financeira normalmente acontece através de alguns pilares fundamentais que sustentam toda a estrutura do crescimento financeiro. O primeiro desses pilares é o controle financeiro. Pode parecer algo simples, mas entender exatamente quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai todos os meses é uma habilidade extremamente poderosa. Muitas pessoas trabalham durante anos sem ter uma visão clara do próprio fluxo de dinheiro, e isso torna praticamente impossível construir qualquer tipo de planejamento financeiro sólido. Quando uma pessoa passa a acompanhar suas receitas e despesas com mais atenção, ela começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Pequenos gastos repetidos ao longo do tempo podem consumir uma parcela significativa da renda sem que isso seja percebido no dia a dia. O controle financeiro não existe para limitar a vida de alguém, mas sim para dar direção ao dinheiro. O segundo pilar da liberdade financeira é aprender a viver abaixo do padrão máximo que a renda permitiria. Isso não significa viver com privação ou abrir mão de qualidade de vida. Significa criar uma margem financeira saudável entre aquilo que se ganha e aquilo que se gasta. Essa margem é exatamente o espaço onde começa a construção do patrimônio. Sem sobra de dinheiro, não existe investimento. E sem investimento, o dinheiro nunca começa a trabalhar a favor da pessoa. Por isso, criar esse espaço financeiro é um passo fundamental para qualquer pessoa que deseja construir riqueza ao longo do tempo. Mesmo pequenas quantias, quando investidas com consistência, podem gerar resultados significativos no longo prazo. É nesse ponto que entra o terceiro pilar da liberdade financeira: investir de forma consistente. Investir significa colocar o dinheiro em ativos que têm potencial de crescer ou gerar renda ao longo do tempo. Com o passar dos anos, esse dinheiro começa a se multiplicar através de um fenômeno extremamente poderoso conhecido como juros compostos. Os juros compostos são muitas vezes chamados de uma das forças mais poderosas do mundo financeiro. Eles funcionam de forma relativamente simples. O dinheiro investido gera rendimentos e esses rendimentos passam a gerar novos rendimentos no futuro. Com o tempo, esse efeito cria um crescimento que começa de forma lenta, mas que se acelera cada vez mais.
Nos primeiros anos, os resultados podem parecer modestos. Muitas pessoas desistem exatamente nesse momento porque esperam retornos rápidos. No entanto, quem compreende o poder do longo prazo percebe que o crescimento real acontece justamente na fase em que os juros começam a trabalhar sobre um patrimônio já acumulado. Existe ainda um quarto pilar que pode acelerar significativamente todo esse processo: o aumento da renda. Economizar e investir são práticas essenciais, mas ampliar a capacidade de gerar dinheiro cria novas possibilidades financeiras. Isso pode acontecer através do desenvolvimento de novas habilidades, de oportunidades de renda extra ou até mesmo da criação de negócios. Quando a renda aumenta e parte desse dinheiro adicional é direcionada para investimentos, o crescimento financeiro pode se tornar muito mais rápido. Ao longo do tempo, os rendimentos desses investimentos começam a assumir um papel cada vez maior na renda total da pessoa. Gradualmente, o dinheiro passa a trabalhar tanto quanto o próprio esforço humano. E é exatamente nesse momento que algo muito interessante acontece. No início da jornada financeira, praticamente toda a renda vem do trabalho. Mas conforme os investimentos crescem, uma parte cada vez maior da renda começa a vir dos próprios ativos. Quando essa renda passiva finalmente supera as despesas de vida, a liberdade financeira se torna realidade. Esse momento representa muito mais do que apenas um número na conta bancária. Representa tranquilidade, autonomia e liberdade de escolha. A pessoa não está mais presa a decisões financeiras tomadas por necessidade imediata. Ela pode planejar a vida com mais calma, mais estratégia e mais consciência. O mais interessante de tudo é que muitas das pessoas que hoje vivem com liberdade financeira começaram exatamente como a maioria das pessoas começa, com renda limitada, poucos recursos e muita incerteza sobre o futuro. A diferença não estava no ponto de partida, mas nas decisões tomadas ao longo do caminho. Liberdade financeira raramente é construída através de um único grande evento. Na maioria das vezes, ela nasce de pequenas decisões repetidas de forma consistente ao longo de muitos anos. Aprender sobre dinheiro, desenvolver disciplina financeira e manter o foco no longo prazo pode transformar completamente o destino financeiro de uma pessoa. Talvez o ponto mais importante de toda essa conversa seja perceber que o conhecimento financeiro não é algo reservado apenas para especialistas ou grandes investidores. Ele pode ser aprendido por qualquer pessoa disposta a entender melhor como o dinheiro funciona e a aplicar esse conhecimento no dia a dia. A liberdade financeira não é um sonho distante reservado para poucos. Ela é, na verdade, o resultado de educação financeira, decisões conscientes e consistência ao longo do tempo. E muitas vezes tudo começa com algo muito simples: a decisão de aprender aquilo que ninguém ensinou sobre dinheiro. Se você deseja construir uma vida com mais tranquilidade financeira, mais liberdade de escolhas e um futuro mais seguro, este canal pode caminhar junto com você nessa jornada. Aqui nós falamos sobre mentalidade, educação financeira, investimentos e estratégias reais para transformar a relação com o dinheiro ao longo do tempo. Se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade que está aprendendo a pensar e agir de forma diferente quando o assunto é dinheiro. A jornada rumo à liberdade financeira começa com conhecimento, continua com decisões conscientes e pode levar você muito mais longe do que imagina.